Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Renata, né? Sou a Renata. A gente vai falar hoje sobre. Deixa eu até anotar aqui que eu tenho que fixar o assunto: acidente e doença do trabalho. Aqui, pelo jeito, o professor já entrou. Tem que só achar ele aqui que eu não tô achando. Deixa eu só responder para ele aqui, ó. Vamos procurar aqui. Gente, desculpa. Aqui a. Mas, doutor, o senhor não tá aparecendo para mim. Aqui ninguém. Eu não tô conseguindo achar o doutor Fábio, gente. Onde ele está? Onde ele está? Boa noite, professor! Trabalhistas Coragem. Cadê o doutor aqui? Gente, desculpa que eu tô com um probleminha aqui pro doutor. Pode fazer, hein, Farley? Eu quero você aqui fazendo as perguntas. Aliás, todos. Eu só vou dar um pause aqui porque eu vou falar com ele aqui no WhatsApp, tá? Só um segundinho. Desculpa o atraso aqui na confusão. Fixando os. Eu acho que ele entrou no meu perfil pessoal. Por favor, não desistam, tá? Enquanto isso vai entrando o pessoal aqui. O professor não tá aparecendo, infelizmente. Eu tô procurando ele aqui pra gente poder entrar. Ah, agora sim. Agora ele vai aceitar. E já deu tempo de várias pessoas entrarem aqui. Doutor, o senhor me aceitou? Tá convidado. Deve estar aparecendo aí numa câmerazinha que tem embaixo. Deve estar aparecendo uma notificação para o doutor clicar. Olha, gente, o professor tá aqui, o que eu vou fazer? E eu tô. Ah, agora tá aqui, ó. Aceitei aqui. Ele não tá escrito aqui, ó. Ele não tá conseguindo participar. Exatamente. Tudo bem? Conseguimos! Não, deu tudo certo. Eu estava tentando entrar aqui pelo computador, é que eu estou com esse notebook aqui do tribunal, do meu trabalho, e não estava dando muito certo. Vamos ter que fazer esse bate-papo pelo celular mesmo. Acredito que não teremos maiores problemas. Não, não. Imagina, o que importa é o conteúdo que o doutor tem aqui para fornecer para gente. Que
né, é o entendedor do assunto e que pode trazer muita coisa boa aqui pra gente. E ó, tem aqui o Dr. Farley entrou, vamos, doutora Elaine Navas, minha mãe, Beto Zanardi, que é advogado, que o doutor deve conhecer, a Mônica, Ivo Leão, a Guilhermina, a Renata Souza, aqui ó, o Farley falando aqui que vai fazer 450 perguntas. Meu irmão lá da Austrália, olha, tem coisa internacional. Tem o Alex aqui, que é um médico que, de repente, uma hora, de repente, começa a fazer aí laudos para reconhecimento de doença do trabalho. Sim. E por aí vai. A minha amiga que é psicóloga também. Um amigo meu que é de Montreal. Tá aqui também, bastante gente legal e vários advogados lá do fórum. E vamos isso é lá, bom. né? Eu preciso destacar o meu amigo Luiz Evaristo também, juiz do TRT da Terceira Região, Minas Gerais, que também está nos acompanhando aqui. Ou seja, tem pessoas fora do estado Luiz também, Evaristo. do país, está um sucesso. Fixar ele? Quer que eu chame ele para live? Dá para chamar. Não, ele já está acompanhando. Já está aqui, mas eu não sei como colocar ele em destaque aqui. Não, ele já está acompanhando, já está ótimo já. Eu que peço desculpa pelo atraso. Sei que nós temos bastante aí coisa para falar nesse bate-papo. E live é ótimo porque você sempre aprende alguma coisa, né? Todo mundo aprende, na verdade. Sempre tem uma novidade, todo mundo aprende. Exatamente. Doutor Farley, quer ajudar aqui, ó? Tá também aqui, ó. Já falou que já fazer um monte de pergunta. É bom ele receber pergunta também, né? Vamos passar perguntas ao Farley. Bom, o doutor aqui, doutor Fábio. Bom, eu conheci ele ainda estava na faculdade, né? Isso. Mas um relacionamento, uma coisa que eu era mais amiga da esposa, depois afastou, enfim, mas assim, já vem de longa data, uma pessoa super 10, com uma didática maravilhosa. Hoje ele é doutor pela PUC, né? Eu não tive tempo de doutorando. Doutorando pela PUC, formado pelo Mackenzie, tem vários livros por aí, um monte de curso, um monte de aula, todas com muito conteúdo, muita didática, muito explicativo e assim, simplesmente vocês vão perceber e eu não preciso mais elogiar porque realmente eu admiro muito o trabalho dele, inclusive com uma postura como um juiz, que é firme, muito sério, muito firme. Aqui eu brinco um pouco mais, né? Porque eu me sinto um pouco mais próxima, mas sempre em audiência ele tem uma postura bem legal, que é imparcial e que por isso ele consegue dar uma live dessa explicando para todos os lados de como se proteger desse problema, né? Que é o acidente, a doença do trabalho, as consequências, enfim, como se prevenir, como deixar de se prevenir, o que um tem que fazer, um lado tem que fazer, o que o outro lado tem que fazer. Então, é com você, professor. Aí, ó, excelente magistrado, já tem aqui, ó, Elaine Navas. A da Elaine não conta, né? A Elaine sempre está elogiando, sempre participando dos eventos. Primeiramente, boa noite para todos. Farley, opa! Só cortando, o Farley falou assim, só vou perguntar do direito do trabalho no Afeganistão. Olha, de repente é um dos poucos lugares piores do que o Brasil em termos de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Mas vamos lá, boa noite para todos, né? Primeiramente é um prazer, é uma honra estar participando da live com a doutora Renata. A doutora Renata me fez o convite dela é uma ordem, né? Estou aqui é uma satisfação estar aqui com todos. Espero corresponder às expectativas nesse bate-papo apenas, né? Vamos apenas bater um papo sobre um tema de extrema relevância, que é o acidente de trabalho e a doença ocupacional. Até porque nós estamos em pleno século XXI,
E é impressionante como o Brasil ainda está, como o Brasil é um dos primeiros no ranking mundial em termos de acidente de trabalho e doença ocupacional, tanto que na época da Copa do Mundo de 2014, né, porque estavam se construindo estádios no Brasil, e o Brasil virou notícia no mundo inteiro em razão dos acidentes, inclusive com óbito, nas construções dos estádios. E a gente sabe que, embora quem trabalha aqui na segunda, na jurisdição da segunda região, aqui do TRT da segunda região, de fato a gente acaba encontrando, vamos dizer, menos acidente de trabalho, doença ocupacional, comparado com outras regiões. Eu trabalhei no TRT da terceira região também, Minas Gerais, e era impressionante como no interior de Minas Gerais, as regras, tanto regras sanitárias quanto regras de meio ambiente, eram basicamente ignoradas, né? Eram muitos acidentes com pessoas mutiladas e o número de óbitos muito maior. Acho que, felizmente, pelo menos nessa parte de óbitos e pessoas mutiladas, não temos tanto nos grandes centros, que é o caso de São Paulo. Mas, ainda assim, o número de doença ocupacional é assustador e de acidente de trabalho também. E por que ocorre acidente de trabalho ou doença ocupacional? A gente sabe que o meio ambiente de trabalho ele tem garantia constitucional. E essa garantia constitucional decorre de uma vida adequada e saudável. E o responsável pelo ambiente de trabalho é o empregador. É o empregador que tem que ter todas as cautelas ao adquirir as ferramentas, maquinário, fazer a prevenção das máquinas. E não só no sentido material, como o imaterial também é muito importante. Verificar a jornada de trabalho dos seus empregados, evitar jornada excessiva, até porque o poder diretivo é do empregador. É o empregador que vai determinar como o trabalho deve ser realizado. Os bens materiais pertencem ao empregador, é ele que adquire. Ele que deve fazer um treinamento um pouco mais adequado ao empregado e cobrar do empregado. Né? Porque muitas vezes, eu pego como exemplo aqui, que eu estava passando por obra aqui no meu apartamento, e era impressionante que por dia aqui passavam uns 4, 5 funcionários, 4, 5 pedreiros, e muitos com equipamento de proteção, com EPI, sem utilizá-lo, ou utilizando inadequadamente. Quando chegava o engenheiro responsável, era uma correria aqui para que coloca óculos, tira óculos, coloca luva. Então, por isso que é muito importante o empregador cobrar também, fazer uma fiscalização adequada, até porque se o empregado se recusar a utilizar os equipamentos de forma adequada, ou não utilizar, ou utilizar de uma forma totalmente inadequada, lógico que o empregador, através do seu poder diretivo, ele pode aplicar penalidades, advertência, suspensão e até uma dispensa por justa causa. Porque não esquecer, o empregador, ao ser responsável pelo ambiente de trabalho, ele também é responsável pela fiscalização e o empregado também tem a responsabilidade, de acordo com os treinamentos recebidos, utilizar adequadamente os equipamentos, que é uma forma de evitar o acidente de trabalho. A nossa legislação, eu sei que muita gente fala de acidente de trabalho, às vezes acaba misturando com doença ocupacional, acidente de trabalho, a gente vê muito isso nas petições iniciais, embora as consequências jurídicas são muito parecidas, né? Nós vamos falar aqui bastante de consequências jurídicas, tanto na parte preventiva, né, quanto na parte repressiva, principalmente para quem trabalha aí nas pequenas empresas, no RH, e também para a parte autora, o que um trabalhador deve fazer, o que um advogado deve colocar na sua petição inicial. Então, iniciando essa parte, porque eu vi com a doutora Renata em uma das suas publicidades na live, começou a falar que nós vamos ter a diferença de acidente de trabalho, doença ocupacional. O acidente de trabalho é um evento único, né? É um evento único com consequências imediatas. E esse evento único com consequências imediatas podendo causar a morte ou a redução da capacidade laborativa. Essa redução pode ser temporária ou permanente. Já a doença ocupacional, não. Doença ocupacional, ela se relaciona com a atividade profissional. É o dia a dia. Diferentemente do acidente de trabalho, que é um ato único e imediato, por exemplo, é um trabalhador que corta o dedo, um trabalhador que é atropelado pelo caminhão numa construção civil, ou seja, é algo imediato. A doença, como ela está relacionada com a atividade profissional, elas são, vamos dizer, as suas consequências, o procedimento é silencioso. Né? O trabalhador vai se desgastando de acordo com uma determinada atividade, portanto, as consequências são imediatas. E a doença ocupacional é dividida em doença profissional. Doença profissional é aquela ligada a uma atividade específica. Acho que bastante gente vai lembrar aqui, tanto que os meios de comunicação
Na época, eles divulgaram bastante aquela doença silicose, que eram os trabalhadores que tinham contato com a silica, acho que é isso, é assim que se pronuncia, mas que causa algo no pulmão, o pulmão vai endurecendo. As pessoas que têm essa doença têm uma expectativa de vida de menos de 50 anos. É por isso que tem... Aquela que mexe com Urano também, né? Isso, também, também. Tanto que a aposentadoria é reduzida, a, a, como fala, os requisitos para adquirir a aposentadoria é bem mais reduzida. Quem trabalha com mineração também, essas são doenças profissionais, ou seja, em virtude de uma especificidade da atividade, certamente a pessoa vai adquirir uma doença. Isso é fato, né? É totalmente comprovado pela medicina. Infelizmente, ainda temos essas atividades que são extremamente necessárias para a humanidade, mas são doenças profissionais e a Previdência Social sabe disso, porque a maior parte das aposentadorias por invalidez decorrem de doença profissional. E tem a doença do trabalho. Essa doença do trabalho é aquela que nós encontramos mais constantemente nas petições iniciais, nas reclamações trabalhistas, são aquelas adquiridas em razão das más condições de trabalho. Aí não é a atividade em si, são as más condições. O operador de telemarketing, que de repente, pelas más condições de trabalho, ou do mobiliário, acaba tendo uma tendinite no punho, ou alguém que carrega um peso sem os equipamentos necessários, acaba tendo um problema na coluna, acaba tendo uma hérnia, apesar que hérnia é mais difícil de dar nexo de causalidade, mas a gente vai falar disso posteriormente. Ou seja, pelas más condições de trabalho, ou pelos equipamentos inadequados, ou pela falta de treinamento, o trabalhador, mais uma vez, ele vai se desgastando naquela atividade de forma silenciosa, até que chega um determinado momento que ele não consegue mais trabalhar. E ao não conseguir mais trabalhar, aí que começa o problema, né? Primeiramente, eu acho Tem que... aqui uma perguntinha que Pode falar. para a gente não fugir, porque senão a gente vai para frente e depois a gente Sim. volta para trás, né? Tem aqui, seu posicionamento quanto à responsabilidade do dono da obra que se faz presente na obra e se omite, é do Dilamar, tá? E se omite diante das violações das regras de segurança do trabalho, ainda que não tenham contribuído diretamente ou ingerido nas atividades. Tá. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Como ele falou que ainda que não tenha contribuído diretamente, eu acredito que ele deve estar falando, não sei se de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, mas independentemente do que ele está falando, se esse responsável pela obra, o dono da obra, o engenheiro, ele comparece e ele se omite, a própria omissão já é uma culpabilidade, né? Sim. É uma culpabilidade da não observância das regras ou das diretrizes concernentes ao ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, se ele se omite, na minha oposição, é lógico que eu estou partindo do pressuposto aqui que nós estamos falando de uma responsabilidade subjetiva, né? Porque da responsabilidade objetiva basta o fato e o nexo de causalidade, se for uma atividade de risco, né? A atividade desempenhada pelo autor. Isso eu acho muito importante, porque a jurisprudência pacífica do TST é a atividade desempenhada pelo lesado, né? Não a atividade da empresa, né? Porque se for assim, imagina uma secretária de uma construtora sofre um acidente e a responsabilidade é objetiva, não tem como. Então, mas como está falando de omissão, a responsabilidade é subjetiva. Lógico, sendo subjetiva, a omissão é uma das formas de culpabilidade. Se ele se omitiu ou da fiscalização, ou das violações, ou das próprias regras, né? Ainda que não de forma prática, mas teoricamente não observou as regras sanitárias ou médicas, ele é responsável. Ele pode ser responsável caso venha causar um dano, ou venha causar um acidente de trabalho, ou uma doença ocupacional ao trabalhador. Sim, a pessoa jurídica, nesse caso, é responsável. E a doença do trabalho, muitas vezes, só se descobre depois que o contrato se rompe, né? Porque às vezes ela aparece depois e daí você vai ver a consequência do negócio em relação ao trabalho. A prova é mais difícil, sim, porque vai passando o tempo, né? Mas também existe esse fator, né? Tem coisas que seu corpo vai sentir só depois que você esfriou da empresa, né?
Não, essa é uma questão super interessante, porque a gente percebe que o trabalhador, ao se desligar, né, ao encerrar o contrato de emprego, e de repente ele tem uma patologia, e essa patologia ela já era de conhecimento anteriormente. De repente o trabalhador entregou atestado médico e se ausentou por 2 dias, 3 dias, 5 dias, mas ele nunca chegou a ser afastado pela Previdência, ele nunca chegou a ter um afastamento superior a 15 dias. Aí o Então, empregador demite ele, porque está faltando demais, está vindo com muito atestado, antes que ele entre na Previdência, deixa eu já colocar esse cara para fora, né? É exatamente isso que acontece. Às vezes eu falo exatamente isso na audiência, porque sempre quando você tem um empregado, lógico, eu estou dizendo aqui um empregado de boa fé, né, que eu sei que dentro da nossa experiência aqui, a gente já viu de tudo. Dos dois lados. Dos dois lados. Até um adendo aqui, isso já faz tempo, foi no início da minha carreira de magistratura, eu peguei um caso que deu culpa exclusiva da vítima, que ninguém acredita nisso, que era os empregados não sabiam que o empregador tinha instalado uma câmera de vigilância no ambiente de trabalho. Era normal, no ambiente de trabalho, nada de instalação em banheiro, vestiário, isso a gente sabe que não pode. E ele não sabia que tinha a câmera, e o empregado propositadamente colocou a mão em uma prensa da máquina, né, e teve os dedos fraturados. E ingressou com a inicial, que o empregador tinha mandado embora por justa causa. Ele ingressou com a inicial, além de requerer a reversão por justa causa, requerendo garantia de emprego por 12 meses, que sofreu acidente, ficou afastado pela Previdência por bastante tempo. Aí o empregador fez uma defesa muito simples, mas muito boa, e juntando o vídeo. E ficou assim mais que comprovado, tanto que o advogado do reclamante, acho que ele também não tinha esse conhecimento, ele não sabia o que fazer. Nesses não casos, sabia o que fazer. O advogado não sabia onde se enfiar, porque a gente também descobre muita coisa só na audiência. Sim, por isso que eu falo, não tem, às vezes você tem o autor de má fé, o réu de má fé, o autor que não cumpre as regras e o réu que não cumpre as regras, mas isso voltando ao caso da doença ocupacional, muitas vezes então o empregado, como ele ele não goza de auxílio-doença, ele não se afasta por mais de 15 dias, então não dá para você ter a certeza que ele tem um problema médico, que ele se afastou por mais de 15 dias, e ao ser dispensado, aí sim, aí que começa o trabalho, vamos dizer, aí que ele vai ter que provocar o Poder Judiciário e começa a complexidade da situação, porque vai ingressar com a petição inicial, mencionando que a doença, vamos dizer, doença ocupacional, nesse caso seria uma doença do trabalho, foi relacionada às suas atividades exercidas, ou às atividades, ou os maus equipamentos, ou o não cumprimento das regras de proteção do meio ambiente de trabalho. Aí esse é o problema, porque aí vai passar por perícia médica, embora eu entenda que a perícia médica da Justiça do Trabalho é bem melhor que a perícia do INSS, perícia da União, mas vai passar por uma perícia médica que vai ter que verificar se tem ou não nexo de causalidade, tendo nexo de causalidade, independentemente se ele gozou ou não de auxílio-doença, independentemente se ele foi afastado do trabalho por auxílio-doença, ou seja, se ele ficou afastado por mais de 15 dias, se ele recebeu algum benefício previdenciário, independente se foi emitida a CAT, porque a gente sabe que muitos empregadores, no caso de acidente e tal, acabam não emitindo CAT, negam. E muitas vezes acabam sendo emitidas pelo próprio sindicato, que hoje não tem força nenhuma, depois da reforma trabalhista, né? Infelizmente, a reforma trabalhista nesse ponto foi muito ruim, porque, sabe aquela questão, né? O doente, você vai dar um remédio, o remédio é demais, acaba matando. De fato, a gente precisava ter uma reforma sindical séria, né? E não simplesmente cortar de uma noite para outra, né? Sem dar um tempo nem para o sindicato se adequar, né? Se cortar a contribuição, até porque pela Constituição o sindicato não atende apenas o seu associado, né? Ele atende uma categoria. Então ele precisa de recursos até para cuidar e para prestar assistência, inclusive para aquele que não contribui, aquele que não é associado, é para toda a categoria. Por isso que existia a contribuição obrigatória. O reajuste salarial foi a coisa mais clara que teve, que antes tinha de 8%, de repente passou para 2%. E a gente já está percebendo isso. E esse efeito da reforma trabalhista já estão percebendo, tanto que até o Sindicato dos Bancários, que na minha visão
aqui em São Paulo, no TRT da segunda região, dos bancários metalúrgicos, eram os sindicatos mais fortes e presentes na luta em defesa dos trabalhadores. Agora, Passou a reforma, até a convenção deles piorou, até o artigo mandando compensar a hora extra com a é hora muito extra, com a triste. gratificação. Então, isso É muito realmente triste. é ruim. E sem um sindicato forte, você perde um ente fiscalizador. É um ente que estava presente, que poderia fiscalizar, que o trabalhador poderia fazer uma denúncia, talvez anônima, claro que a gente sabe das consequências que isso pode acarretar, mas às vezes o sindicato comparecia até uma obra, até um local de trabalho, fazia uma vistoria. Hoje a gente não tem mais isso, Exatamente, né? eles podiam ir Isso lá, exigir as fichas de EPI, todas essas coisas sim, que agora todo mundo não, saiu é, prejudicado, né? É muito todo mundo saiu triste, prejudicado. muito Todo mundo triste. sai prejudicado. E essas demandas envolvendo o acidente de trabalho e doença ocupacional são muito complexas, são complexas para os dois lados. Para o empregado, que além da patologia, do infortúnio que ele está sofrendo, vamos dizer, o futuro incerto, será que vai conseguir um emprego na sua atividade ou não? Ele vai ter algum problema, vai ficar alguma sequela? E para o empregador também, porque a gente sabe que pelo menos pelas estatísticas que nós temos aqui na Justiça do Trabalho, a maioria das doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, é com pequeno e um médio, pequeno e um micro empregador. Porque é o que não Porque tem dinheiro para bancar todo esse cuidado. exatamente, porque ele não consegue, às vezes, nem conhecimento da própria legislação, e como ele é muito pequeno, não tem recursos financeiros. Só que fica uma demanda muito complexa, porque esse pequeno, micro, porque essas demandas geralmente têm valores altos. O dano moral é alto. Eu, pelo menos, entendo que quando o nexo de causalidade está comprovado, eu entendo que o dano moral tem que ser razoável mesmo, porque nós temos aqui, a gente às vezes fala de justiça do trabalho, do judiciário, só que as nossas indenizações são uma das mais baixas do mundo, né? A gente sabe disso, é uma das mais baixas. Às vezes Inclusive, você... se um morre, ou um diretor de que ganha 50 Sim, mil e o outro que ganha 1.000 morre no mesmo acidente, na queda de um elevador, um leva uma bolada e o outro não leva quase nada, né? É exatamente, as triste. indenizações são baixas, ninguém leva em conta. Eu sei que ao arbitrar uma indenização, lógico que você tem que levar em consideração a capacidade econômica do empregador, isso eu não tenho dúvida, até porque uma indenização arbitrada para um pão de açúcar vai ser diferente pelo João da padaria, isso eu não tenho a Lógico. dúvida, mas como são demandas com valores altos, as execuções são muito frustradas, principalmente quando você tem o pedido do lucro cessante, né, quando o empregado ele tem uma perda de uma capacidade, ou temporária ou permanente, e o empregador ele tem que pagar o lucro cessante, a chamada pensão mensal, que pode ser até Sim, isso aí vitalícia. quebra. E quebra a empresa, até porque a pensão mensal, principalmente quando for vitalícia, a gente sabe que a idade das pequenas empresas no Brasil é muito curta. A empresa com 5, 10 anos, ela não vai estar presente para pagar uma pensão mensal vitalícia, ainda que o valor seja baixo. Então, são demandas muito complicadas, não só na fase de conhecimento, com toda a complexidade de uma perícia judicial, de uma boa prova oral, boa documentação. Eu vejo que falta documentos, eu vejo que os empregadores, eles trazem muito poucos documentos, ou não têm os documentos, que é o mais provável desses pequenos e microempregadores, ou alguns, quando se trata de grandes empresas, não trazem os documentos mesmo para não tentar fazer prova contra si mesmo. Mas Deixa eu só cortar um pouquinho, que tem aqui pode o falar. doutor Tabajara, né? Ó, Dando aqui Tabajara, seu ar da graça, que a abraço. nossa live também foi a última, antes dessa, que foi maravilhosa. Tá aqui, olha. Já tive um caso em que juntaram um vídeo do empregado brincando de amassar cilindros vazios de gás com uma empilhadeira, até que um cilindro não estava tão vazio assim e explodiu. Pô, né? É, é dureza, né? Em princípio, lógico que você tem a culpa exclusiva da vítima aí, que vai romper na verdade, é um fator excludente de nexo de causalidade, né? Vai acabar falando de forma muito simples, é a culpa da vítima que ocasionou, realmente. Eu acho que nesse Sim. caso fica até difícil, porque é um caso tão banal, fica até difícil do empregado tentar ter uma tese que ele não foi bem treinado, que ele não partiu, Não, que ele não teve um treinamento, porque colocar se não ou for, amassar se cilindro fosse com trágico, fosse empilhadeira, engraçado, né? isso. Porque você fala, É, meu, foi brincar com fogo. Aí aqui tem outra pergunta aqui, que é da Milena
Sinatoli, acho que é advogado. Tem sugestão para empregado quando o médico do trabalho insiste em negar a existência de doença em exames periódicos e demissionais, mesmo com a apresentação de exames? A pergunta é se eu tenho uma sugestão quando o médico do trabalho verifica que um trabalhador está com algum problema. É isso? Exatamente, mas ele se nega a dar afastamento, né? O médico do trabalho depois, não está falando. O médico do trabalho está se negando. O código de ética. Ah, tá. Mas é o médico do trabalho, não a Previdência Social. Não tem nada a ver com Previdência Social. Por enquanto, estamos internos, né? Aí realmente é um problema. Porque o médico do trabalho, embora ele pode ser contratado pela empresa, os atos dele são totalmente independentes do empregador. E ele pode responder, sim, perante o Conselho de Ética ou até judicialmente, né? E deve até judicialmente, porque ele é obrigado, já que ele que tem o conhecimento técnico, se ele verifica se o empregado não tem condições de trabalhar, o ideal aí, então, se o médico verifica que não tem a condições de trabalhar, primeiramente, o médico deveria ser um pouco ético, informar o empregador, e neste caso o empregador tentar readaptá-lo, né, tentar readaptá-lo em alguma função ou encaminhá-lo para a Previdência Social, se for o caso. Porque tem situações que o empregado não tem readaptação, ele precisa ter um afastamento para se recuperar fisicamente, ele não vai trabalhar em lugar nenhum. Mas como está com esse problema aí, e a gente sabe que no Brasil, quando o empregado está ativo, é muito difícil o empregado, vamos dizer, contestar de forma mais firme as decisões do empregador sob pena de perder o contrato de emprego, né? Na prática é isso. Mas falando teoricamente aqui, se o médico não está descrevendo a situação concreta, então dificilmente o empregador vai encaminhá-lo à Previdência Social, que essa seria a regra. O médico detalha e o empregador encaminha a Previdência Social, e lá na Previdência Social, é lógico, vai passar por perícia, vai ter o gozo do benefício do auxílio-doença e tal, aí é outra situação jurídica. Mas eu entendi a pergunta é que não temos nada disso, é todo mundo irregular, médico irregular, empregador irregular. O problema é que o contrato está ativo, né? Com esse contrato ativo, ou ele consegue uma licença médica através do seu médico particular, isso é importante, ele vai até o médico particular, o médico dele, né, fora do ambiente, fora do médico do trabalho, tenta ter um diagnóstico e entrar de licença, porque se essa licença for mais de 15 dias, o empregador vai ter que encaminhá-lo para a Previdência Social. Lembrando que nos primeiros 15 dias o contrato fica apenas interrompido, né? Então o empregador que banca, acima do 15º dia, não tem jeito, o empregador tem que encaminhar para a Previdência Social, ou querendo ou não querendo. O problema maior é que, como provavelmente não teve emissão de CAT, não tem o laudo do médico do trabalho, não tem a questão da concordância do empregador encaminhando, né, partiu do empregado, provavelmente ele vai gozar lá de auxílio-doença previdenciário e não acidentário. Se porventura o contrato for desligado e ele vai ter que entrar com uma ação judicial, ele vai ter que fazer uma perícia na reclamação trabalhista, porque até então ele não tem garantia de emprego. Se ele está gozando de auxílio-doença previdenciário, em princípio ele não tem a garantia de emprego. Porque vocês sabem, todo trabalhador que sofre um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, fica afastado por mais de 15 dias, goza de benefício previdenciário, o empregador não pode dispensar o empregado a contar da alta previdenciária nos próximos 12 meses. Não pode dispensar, é garantia de emprego. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade, né, no artigo 18, da lei previdenciária, não pode dispensar. O problema aí é um pouco mais grave para o trabalhador, né? Porque ele vai gozar de auxílio-doença previdenciária, a princípio, sem nexo de causalidade com o trabalho, ou seja, em princípio, não tem fundo de garantia, sem relação. Não tem contagem de tempo de serviço, tem nada. Exatamente. Essa é outra questão muito interessante, doutora Renata, porque independente aqui de ser um auxílio-doença acidentário ou previdenciário, é impressionante como a maioria dos empregadores deixam de recolher o fundo de garantia. Nossa. Seja previdenciário ou acidentário. Quer dizer, previdenciário, o empregado já não teria direito, aí é uma faculdade do empregador. Agora, auxílio-doença acidentário, aquele que se acidentou, está gozando de benefício acidentário, acidentou, sofreu uma doença ocupacional, o empregador tem que continuar recolhendo o fundo de garantia. E é impressionante.
seja pequeno empregador, microempregador, as grandes empresas, 90% não recolhem. Eles deixam de recolher o fundo de garantia. E eu percebo que nem todas as petições iniciais fazem esse pedido. Ai, não, a primeira coisa que eu peço é extrato do fundo de garantia. Porque é um direito. Assim, ó, só complementando assim, eu tô com um caso que foi muito louco. A pessoa ficou... e ela tá aqui, é uma cliente minha, né? Ela tá assistindo. Ela ficou muitos anos afastada, né? Primeiro por acidente do trabalho e depois acabou virando auxílio doença, né? Enfim, que ficou muitos anos. E depois ela retornou e ficou naquele limbo, né? A empresa fala que está inapta, a Previdência fala que está apta, quando ela voltou para a empresa, os médicos, ela foi eu falei para ela, você começa a pegar toda a documentação que você puder. Você vai entrar numa reunião, você vai gravar essa reunião. Tudo que você puder fazer, você faz, porque você não vai ter prova você não vai ter como provar de outra forma que você teve esse tipo de impasse. Então, olha que absurdo. É uma empresa grande, que eu não vou citar o nome, mas é muito conhecida da Justiça do Trabalho, porque ela trabalha em vários locais, né? Prestadora de serviço, mas é uma prestadora de serviço de respeito. E simplesmente ela passava pelo médico do trabalho e ele falava: não, eu não posso dispensar ela. Olha, eu vou falar aqui que você está inapta. Aí chegou, ela foi numa médica que não era a chefe. Aí ela falou: eu me nego a te dar um de apta. Aí ela gravou. Aí chega o RH e fala para ela: olha, a gente vai conversar com o nosso médico chefe. Vem aqui amanhã, na segunda-feira, não lembro. E porque daí ele vai ver, né? Por quê? Porque já estava tentando convencer o cara que sempre deu de inapto a fazer um apto, né? E ele se negou. Ele se negou a dar, eu tenho isso gravado, e a empresa mesmo assim demitiu. Tipo, é uma loucura. O bom é que eu mandei o bom é que ela voltou e conversou comigo antes para poder ter as provas, né? Apareceu um pouco de áudio na minha inicial, mas não tem como negar aquilo que aconteceu, porque é uma situação que você fala, tipo, até pra gente entender é complicada. Você fala, a pessoa tá viajando. E essas provas são totalmente lícitas e devem ser juntadas mesmo. Até, de repente, facilita até a comprovação das irregularidades praticadas. O empregador juntou o vídeo, eu posso juntar a gravação, ela faz parte? Sim, pode. E elas são extremamente lícitas mesmo. E só lembrando aqui também que o empregado, que ele é contratado por prazo determinado, contrato de experiência, se ele sofreu um acidente de trabalho ou ter uma doença ocupacional, que é mais difícil pelo período curto, né, do contrato de emprego, como nós falamos, é uma doença mais silenciosa e prolongada, que demora para se manifestar, mas principalmente acidente de trabalho, quem é contratado por prazo determinado também tem a garantia de emprego de 12 meses, caso venha a sofrer um acidente de trabalho. Isso é muito importante, já tem alguns anos, né, que mudou tanto a jurisprudência nesse sentido. Contrato por prazo determinado também. E outra coisa que é muito importante, pelo menos é o que a gente verifica aqui no resultado das perícias, são as doenças degenerativas, né? Que às vezes o laudo acaba ficando negativo por doenças degenerativas que não tem muita relação com o trabalho. Mas que muitas vezes se iniciou lá, né? O que é importante, isso que eu ia falar, eu sei que quero ser o mais simples possível aqui nessa live, aqui nós estamos aqui apenas um bate-papo. Eu fico cortando. Mas não, que é isso. De repente pode ter um nexo de concausalidade, né? O nexo de concausalidade é porque pode ser uma doença já pré-existente, uma doença natural do ser humano, pré-existente ou degenerativa, só que ela foi agravada em razão das más condições de trabalho. Né? E a jurisprudência pacífica, que quando tem um nexo de concausalidade, as indenizações elas podem ser reduzidas, né? Inclusive pela metade, tanto dano moral, a pensão mensal que pode se tornar vitalícia se for uma
incapacidade permanente, né, que o trabalhador não vai... E essa incapacidade permanente também é jurisprudência pacífica, que às vezes eu vejo alguns empregadores nas defesas, mas o empregado está trabalhando em tal local, está fazendo outro local, ou está recebendo auxílio acidente, né, que só que a jurisprudência pacífica, que essa perda essa incapacidade é para o ofício que ele desempenhava. Até porque se você é um mecânico, se incapacitou e de repente não pode mais exercer a função de mecânico e está vendendo sorvete e trabalhando na padaria, não importa se você continua trabalhando, mas é para o seu ofício, é para a sua profissão que você ficou incapacitado. Por que isso? Porque a jurisprudência entende como qualquer ser humano que tem uma determinada atividade, se ele não exerce mais atividade, ele vai ter muita dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. Eu vejo nós aqui da área jurídica, vamos dizer que por qualquer infortúnio a gente não pode mais exercer aí o direito e tem que fazer outra coisa. O que a gente vai fazer? Vai ficar muito difícil para a gente se inserir no mercado de trabalho. Então é do ofício, né? É da atividade que é a incapacidade. E deixa eu só... Pode falar. Tem mais uma pergunta nesse sentido, assim, que entra aqui. Se a perícia do INSS, ela se sobressai em relação à perícia realizada pelo médico do trabalho? É da doutora Sabrina, advogada. Não, doutora Sabrina, boa pergunta, até porque muitas vezes você tem uma perícia negativa lá no INSS e positiva na Justiça do Trabalho e vice-versa. Às vezes você tem uma perícia negativa aqui na Justiça do Trabalho e positiva. Eu sei que a perícia realizada lá é um ato administrativo, mas apenas com presunção relativa, mas o juízo, ao nomear o perito de confiança dele, ele vai ter confiança naquele laudo que está sendo elaborado. Embora a gente sabe que pelo Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo, ele não precisa seguir ao laudo, ele pode de repente ter a sua perícia negativa e concordar com a perícia do INSS ou vice-versa. Mas você pode ter certeza que o juízo não está vinculado à perícia feita no INSS, seja ela positiva ou negativa, tanto que ao chegar a um pedido dessa natureza, ele determina a perícia judicial, ele precisa determinar a perícia judicial sob pena de nulidade, ele vai fazer a perícia com o perito dele, é lógico. No resultado, ele vai apreciar os dois laudos, porque a perícia feita pelo INSS é uma prova documental que está juntada no processo, ele tem que apreciar e analisar. Mas ele não está vinculado a qualquer resultado. O INSS tem de tudo, né? Sabe disso também. Com todo respeito lá à autarquia previdenciária, a gente sabe que as perícias lá são muito ruins, pelo menos é isso que a experiência que eu tenho, né, com as perícias que vêm de lá, que às vezes o empregado passa lá e teve uma perícia que ele foi considerado apto e tem a cessação, né, do benefício previdenciário e vai fazer a perícia aqui judicial, o perito fala, não, ele sequer deveria ter tido alta, ele ainda continua incapacitado. Então, isso acontece muito. A pessoa não consegue andar e está apta. E está apta. Então, o juiz não está vinculado à perícia da Previdência Social, principalmente pela nossa experiência, pela experiência de todos que militam na Justiça do Trabalho, estou falando advogados, juízes, todos, sabem que as perícias que são feitas lá na autarquia, elas são, vamos dizer, eu queria ser aqui muito elegante, mas são ruins. Então, são ruins as perícias de lá. Aqui a gente está livre, doutor. A gente está livre, né? São ruins, então, magistrado não está vinculado à prova documental, à perícia realizada fora do âmbito judicial. Não está vinculado. Então, perícia ou negativa ou positiva, não importa. Chegando a demanda na Justiça do Trabalho, será feita nova perícia com perito de confiança do juízo, que provavelmente vai até visitar o local de trabalho, fazer a vistoria, com oportunidade de contraditório às partes, com os esclarecimentos e com a análise judicial. Então, não está vinculado, ainda bem, né, não está vinculado. Na verdade, essa competência deveria ser da Justiça do Trabalho, né? A gente já deveria resolver tudo isso num processo só, de uma forma só. Mas, infelizmente, não é isso que o legislador quer. Mas não está vinculado, não. Aí eu só vou fazendo as perguntas que foram todas relacionadas a isso. Vou ter que te cortar, porque tem algumas perguntas. Eu estou descendo aqui, tá assim. Aí aqui é a doutora Elaine Navas. Empregada que teve reconhecida doença profissional em 2003, inclusive emissão de CAT, e não foi reabilitada e foi dispensada. Nesse caso, cabe reintegração? Depende. Primeiro tem que ver, eu acho que vamos partir do pressuposto
que nós estamos falando que ela foi dispensada, mas ela ainda está no período da garantia de emprego. Porque nós temos uma garantia de emprego de 12 meses, e se porventura ela foi dispensada e já passaram os 12 meses, muitas vezes a magistratura, o juiz, ele não recomenda a reintegração, e se ela paga a garantia de emprego de forma indenizada, que como já se passou muito tempo, deve ter outra pessoa lá no local de trabalho trabalhando, de repente reintegrar o ambiente não ficará saudável, ficará difícil tanto para o empregador quanto para o empregado, principalmente uma relação doméstica. A relação doméstica é muito Sim, íntima, é muito impossível. próxima, então é muito difícil você ter uma pessoa lá dentro que você não quer, que você dispensou e contratou outra pessoa. Nesses casos, geralmente se converte a garantia de emprego por uma indenização, a indenização correspondente a 12 meses de salário. Mas vamos dizer que não tenha não estamos falando de garantia de emprego, você quer a reintegração para ela continuar trabalhando. Readaptação de um emprego doméstico eu acho muito difícil, porque as atividades dentro de um contrato doméstico, elas são para se readaptar no quê? A não ser esses grandes empregadores domésticos, de repente tem vários Não, mas empregados, aqui cada um no numa caso ela não função. está falando de ser empregada doméstica, não, tá? Ah, Empregada não, de empresa, eu entendi não. errado. Tá, eu entendi errado. Aí tá Empregada que falando, teve reconhecida doença profissional em tá, 2003, inclusive com emissão de CAT, e não foi 2003, reabilitada. não foi, 2003. Não foi tá. reabilitada. Foi dispensada, deve ter sido dispensada há pouco tempo, mas ela trabalhou todo esse tempo sem reabilitação. Sei lá. Nesse caso, cabe o pedido de reintegração? Eu entendo que sim, ou Ó, a indenização, né? não, em tese sim, em tese caberia a reintegração, mas só precisa saber se esse infortúnio que ocorreu em 2003, depois de 2013 ela continuou desenvolvendo normalmente as suas atividades e não teve nenhum problema. Porque se é 2013 e foi dispensada agora, 2020, 2021, tem que tomar cuidado com a prescrição, com a accionata, né? A partir do momento que você tem a sua doença ou sofre um acidente, você tem um determinado período para ingressar com uma ação. Mas vamos dizer que ela continuou com a patologia, continuou com a doença, trabalhando assim mesmo, tá? Então, nesse caso, sim, teoricamente, vamos dizer assim, ela tem direito à reintegração desde que comprove que essa patologia, esse infortúnio está relacionado ao trabalho, ela tem direito a ser reintegrada ao trabalho, e ao ser reintegrada ao trabalho, ela vai trabalhar caso ela não consiga, né, exercer o seu ofício, ela vai ser readaptada numa outra atividade condizente com a sua situação, sua situação médica. Então, ela pode sim, mas geralmente esses casos, lógico, nós estamos falando aqui que está totalmente comprovado, é uma doença ocupacional, essa garantia de emprego de 12 meses é convertida em indenização, principalmente quando passa muito tempo, né? Porque como a prescrição bienal é de 2 anos, a prescrição para ingressar com ação, às vezes o empregado já saiu da empresa mais de um ano e meio, aí fica muito difícil a reintegração, quando Sim. passa muito tempo. Aí é melhor você converter a garantia de emprego em indenização. Mas, teoricamente, sem analisar o caso concreto, é possível sim, é possível ser reintegrada. Sendo reintegrada, aquela dispensa se tornou nula, como se o empregado nunca tivesse sido dispensado, portanto, o empregador tem que pagar todos aqueles meses entre a dispensa e a reintegração. Isso é importante. Se ela foi dispensada em janeiro, reintegrada em maio, tem que pagar o salário de todo esse período. Salário com repercussão em 13º, férias, fundo de garantia, ela pode ser reintegrada sim e readaptada em uma função condizente. Pode sim. Aí vamos lá, doutora Vanessa. O seu assunto não tem fim, doutor. Qual é o entendimento do doutor Fábio, doutora Vanessa, tá? Doutora Vanessa Augusto. Qual é o entendimento do Dr. Fábio, se é considerado como acidente de trabalho para fins de emissão de CAT, quando o empregado sofre assalto na rua, indo para casa e o médico afasta 30 dias por abalo emocional? Isso é como se fosse um acidente in itinere, né? Aquele acidente que, lógico, desde que comprovado que o empregado estava se deslocando ao trabalho e do trabalho deslocando para a sua residência, que é o chamado acidente de trajeto, acidente in itinere. Se ele sofre um acidente saindo do seu trabalho e devidamente comprovado que estava indo para a sua residência, em princípio é um acidente de trabalho. Agora a questão de assalto, que aí tem uma pimentinha aí nessa questão de assalto, porque eu vejo que
às vezes tem algumas demandas que o empregado foi assaltado durante o trabalho, ou após o trabalho, indo embora com o veículo da empresa, tal. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, os julgados, eles chamam de caso fortuito interno, mas eu não vou entrar em conceito e nem... Eles entendem sim que há nexo de causalidade, porque primeiro, é um acidente intímero, é um acidente de trajeto, estava comprovado que ele estava se deslocando para a residência dele, e esse deslocamento ele sofreu um assalto. Isso teoricamente, né? Estou falando tudo teoricamente. Na prática, eu acho muito difícil ficar isso comprovado, sabia? Muito difícil comprovado primeiro, se ele estava se deslocando para a residência dele, e segundo, se ele sofreu um assalto. Se não mudou o trajeto. Mudou o trajeto, e se ele sofreu um assalto. Mas, teoricamente, pela jurisprudência, é possível sim, como ele ficou afastado por mais de 30 dias em razão desse acidente, por que eu estou falando na prática? Às vezes você precisa de um caso concreto. Eu peguei um caso que era de um empregado, de repente até vai responder essa pergunta, é de um empregado que, esses instaladores de linha telefônica, de net, e geralmente eles ficam com o carro da empresa, né? Só que eles ficam com o carro da empresa, só que terminou a jornada de trabalho, eles pegam o carro e vão direto para a residência deles e guardam o carro, terminou a jornada. E esse trabalhador ele foi assaltado quando devidamente comprovado que tinha sido a última instalação, que ele estava indo para a casa dele, e ele foi assaltado. Ele foi assaltado e, salvo engano, ele levou um tiro, mas eu não lembro a parte do corpo, mas se recuperou, mas ele levou um tiro no assalto e tal, e ele estava se deslocando para a casa dele. Então, ele ingressou com uma ação, não estava nada pedindo dano moral, dano material, porque acidente de trajeto isso não cabe. Ele estava pedindo justamente a garantia de emprego, porque ele ficou afastado por 2 meses em razão desse tiro. Quando ele retornou ao trabalho desses 2, 3 meses, cessou o benefício previdenciário, o empregador mandou embora, e a tese do empregador é essa, que ele não estava no exercício das atividades dele, ele tinha terminado o trabalho às 8 horas, ainda que ele estivesse se dirigindo para a residência dele, a empresa não seria responsável por esse assalto, porque começou a falar que assalto é de segurança pública, é do Estado, enfim, e não seria interessado. Não, aí eu concedi. Eu concedi sim a garantia de emprego, ficou devidamente... tirando da cachola qualquer coisa para poder não confessar alguma coisa, né? Porque a jurisprudência está muito pacífica nesse caso, que essa questão de assalto por terceiros, segurança pública, é sim responsabilidade do empregador, principalmente quando ele não concede os meios necessários. É que esse caso, eu resolvi dar a garantia de emprego, eu entendi que ele estava com o carro da empresa, o carro chamava a atenção, tinha as ferramentas dentro de um carro e tal, então eu resolvi dar, mas realmente é um caso bastante complexo, teoricamente caberia, mas vai depender do caso concreto, mas é bem complexo, né? Você você está responsabilizando o empregador apenas por uma garantia de emprego, por um assalto sofrido em um acidente de trajeto, né? É um acidente de trajeto, é equiparado para fins de garantia de emprego a um acidente de trabalho. Aí, vamos lá. Doutor Geraldo, daqui de Atibaia, meu ex-estagiário, hoje aqui até professor da faculdade. Opa! Bem legal. Como o doutor observou os movimentos de alteração nas NRs? Né? Nesses últimos anos, há tantas mudanças, até no... De forma negativa, de forma negativa que poderia, essa questão de inflamável foi importante, porque agora a questão de tanque de periculosidade com a mudança do inflamável, basicamente as perícias são quase todas negativas. Mas uma surpresa negativa, mas nem tanto, porque quando o atual governo assumiu, além de ter extinguido o Ministério do Trabalho, o discurso era revisitar ou alterar todas as NRs, né? Esse era o discurso. E não foram todas, foram algumas apenas, mas é uma visão muito míope, né? Na verdade, você tinha que alterar para aprimorar as NRs, né? Tornar um pouco mais rígidas as regras relacionadas ao meio ambiente de trabalho, e não simplesmente você desconsiderar algo que já existe
e não está funcionando, porque o número de doenças e acidentes de trabalho é altíssimo, principalmente quando você vai para outros estados mais distantes ou em outras regiões que a fiscalização não chega, é altíssimo. Então não tem como você alterar para pior ou você excluir NEs, né? A surpresa foi negativa, embora já era um programa de governo, né? Quem votou sabia disso. Quem votou no atual governo sabia disso. O Ministério do Trabalho agora retornou ao Ministério do Trabalho, mas para fins eleitoreiros, a gente sabe disso. Mas, sinceramente, essa questão de você alterar NEs, ou, como eles falam, flexibilizar as redações ou as diretrizes da NE, para o trabalhador, não só para o trabalhador, tanto para o empregador também, porque algo que acontece de errado vai doer no bolso do empregador. Então, Sim. para todo mundo. Até porque é isso que eu falo, que eu lembro que na minha dissertação de mestrado, eu escrevi um tópico enorme da customização da doença e acidente de trabalho. Falando que a previdência, a garantia de emprego, a questão de recuperação desse trabalhador, pagamentos beneficiários, tudo sai do nosso bolso, sai da nossa tributação. Quanto mais alto o acidente de trabalho, mais pessoas incapacitadas, mais pessoas recebendo benefício previdenciário e mais custos para o Estado. Então, não tem por que você flexibilizar ou reduzir a NR, isso é péssimo. Aí você estava falando de Isso inflamável. para mim é uma coisa tão surreal, porque eles na época da reforma, né, quiseram, tipo, era bem nítido, né, queremos acabar com a justiça do trabalho, né, e assim, ninguém imagina o quanto a justiça do trabalho contribui para o INSS. É uma coisa sem noção. Inclusive, esse dinheiro vai para um limbo, né? Porque não vai. Só quando você entra com uma ação na Previdência, que daí você tem aquele dinheiro direcionado para sua aposentadoria, para X, para Y, para Z. Mas se a pessoa não entra, fica numa caixa aí que só Deus sabe aonde fica, né? E não dá para entender a finalidade de querer com a justiça que mais gera dinheiro para o INSS. Falando que era a justiça do trabalho que falia o INSS, que falia isso, que falia aquilo. Uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Não, isso de fato, o recolhimento previdenciário do seu trabalho é altíssimo, né? É altíssimo. Sim. Mas aí tem que ser muito ignorante para pensar primeiro, em acabar com a justiça do trabalho. Primeiro que a justiça do trabalho é o órgão público mais democrático e mais próximo do cidadão. Não Sim, tenho não, mas dúvida disso. era o objetivo, né? Porque aquilo tudo foi. Tava com os empresários por trás que hoje estão vendo a inconstitucionalidade disso, a inconstitucionalidade daquilo, e que viram que tá tudo dando. Assim, cada hora tá vindo um tiro no pé daquilo que foi Sim. colocado. Não, mas a tendência é essa mesmo. Se faz uma reforma sem nenhum debate político, sem a participação da sociedade, levando em consideração apenas um lado, né, que é do empregador, reforma é necessária? Lógico que todo mundo quer reforma. Reforma para aprimorar a legislação, para melhorar as condições de trabalho, melhorar também para quem paga, né, o empregador, que a gente sabe que o pequeno e o microempregador no Brasil, ele tem muita dificuldade, mas não pela carga trabalhista, pela carga tributária. Ele tem muitas dificuldades de manter o empregado. Então, a reforma é sempre bem-vinda, necessária, mas não dessa forma, né? Se tivemos uma discussão de poucos meses. Só falava sim. de que você não vai pagar o seu sindicato. Era isso. A única coisa que vai mudar é que você não vai pagar mais o seu sindicato. Você vai economizar R$20 aqui por ano, mas você vai se ferrar pro resto da vida. E o resultado está aí. Se fez reforma, enganando o povo porque ia melhorar as relações de trabalho e, de repente, até acabar com o desemprego, gerar emprego, está aí. O desemprego altíssimo, inflação voltando, as pessoas passando fome, a questão mais sensível dentro de uma relação de trabalho, que é o acidente de trabalho, a doença ocupacional, não diminuiu, aumentou. Muito empregados incapacitados, empregadores pequenos empregadores fechando as portas. Eu falo isso porque eu tenho muita, como a Vara 53, onde eu atuo, tem muita execução, que eu falo isso porque nós temos uma pena, nós temos muita execução lá que está basicamente parada, de pensão mensal, e fazer o pagamento, aí o empregado, ele
peticiona dizendo que não está, quando a gente vai ver a empresa fechou, o sócio sumiu, é uma pena, porque às vezes os pequenos empregadores, eles pagam 5 anos, quebram, essa pandemia acabou prejudicando muita gente, e a pensão mensal recebida por aquele que necessita, que foi comprovado durante uma perícia, uma decisão judicial que está incapacitado, ele perde o seu valor, né? Ele perde o valor que recebia mensalmente. É uma pena, porque, de fato, com essa pandemia aí, o prejuízo foi tanto para o empregado, lógico, principalmente para o empregado, que precisa dar uma renda alimentar de sobrevivência, mas também para o pequeno empregador, porque constantemente na mesa da audiência o discurso é o mesmo, empregadores com as portas fechadas e não tendo condições de pagar nem o mínimo, que são verbas rescisórias. Agora eu vou deixar o doutor continuar um pouquinho, né? Porque senão o Vamos senhor lá. não vai acabar nunca. Não, vamos continuando, porque eu vou até retomar pela questão do acidente de trajeto, acidente tínico. Acidente de trajeto, ele é equiparado a acidente de trabalho apenas para garantia de emprego, dos 12 meses. Porque tem muita petição inicial que às vezes é um acidente de trajeto fora do ambiente de trabalho, fora do poder diretivo do empregador, não tem qualquer relação com o trabalho, pedindo dano moral, dano material. O empregado estava caminhando até o ponto de ônibus para o trabalho, torceu o pé e rompeu os ligamentos do joelho. Aí vem dano moral, dano material. O empregador não responde por isso, tá? O empregador, em princípio, não responde pelos danos morais e danos materiais. Acidente de trajeto é apenas para garantia de emprego. E lembrando mais uma questão, se sofrer um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional porque foi cometida por um outro empregado, eu estou falando isso porque ontem eu fiz uma audiência com uma grande empresa, que na verdade houve uma briga entre dois empregados, e um pegou, não é um martelo, é como se fosse um alicate grande, e bateu na cabeça do outro, em razão da discussão, aí como foi uma discussão, tal, o empregador mandou os dois embora, só que esse teve uma sequela, né? Ele estava com um problema no ombro, né? Porque foi como se fosse uma martelada no ombro, e o empregador, ele estava falando que não, ele não era responsável por esse infortúnio, Briga. esse problema de saúde, porque era briga, tá? Não esqueçam do artigo 932 lá do Código Civil, que o empregador é responsável por todos os atos dos seus empregados, né? Se um bateu no outro, um agrediu o outro, o empregador é responsável. Por isso que o empregador tem que estar bem atento a quem contrata, ao ambiente de trabalho, ao treinamento. Um bom compliance, coisa um que bom ninguém compliance. Uma empresa que, assim, que sai na mídia toda hora, que não dá nem para acreditar, né? Que ela vou citar porque sai toda hora, que parece que não liga para compliance, é o Carrefour, né? Essa aí de fato lá são todas operações, assim, você fala, não, isso não acontece em lugar nenhum. Não, acontece no Carrefour. O grande problema disso infelizmente ainda, não adianta, lógico, não vou ficar aqui tecendo comentários negativos que a terceirização é isso, é aquilo, mas isso acontece por terceirização. Você pode perceber que a maioria dessas confusões, é o segurança, o vigilante que era terceirizado, que agrediu o outro e tal, e por causa da terceirização, muitos empregadores, muitos tomadores de serviço contratam mal. Eles contratam os prestadores de serviço, não verificam o histórico desse prestador de serviço, para quem que ele já prestou o trabalho, não verifica se os seus prestadores de serviço são empregados, registrados, com recolhimentos fundiários, recolhimento previdenciário, se estão passando por treinamento. De repente, não adianta o tomador de serviço vir na Justiça do Trabalho e falar que não é responsável porque simplesmente o empregado acidentado que sofreu doença ocupacional pertencia ao prestador de serviço, o empregador. Só que eu vejo que mesmo depois da terceirização ter sido legislada, naquela Lei 13.429, os tomadores de serviço fiscalizam muito, mas muito mal, não sabe se os EPIs são entregues ou não sabe se foi dado um treinamento ou não. Eu falo isso porque a minha dissertação de mestrado eu falei muito de responsabilidade solidária do tomador de serviço quando acontece doença ocupacional e acidente de trabalho, que é algo tão sensível isso para o ser humano, e tem que ter uma responsabilidade um pouco mais ampla, mas agora o STF já discutiu, não há que se falar, a responsabilidade é subsidiária.
Mas eu vejo que os tomadores não se preocupam com isso. Os tomadores, eles não fiscalizam esse contrato civil de terceirização, de prestação de serviço. O tomador não verifica se o prestador, né, aquele que tem o seu empregado, tem os EPIs adequados, tem o meio ambiente de trabalho adequado, se fiscaliza, se está recolhendo previdência, recolhendo fundo de garantia. Isso é muito complicado. Então, os tomadores, se continuarem dessa forma, eles sempre... empresa, eu acho que tem tudo, é toda a política da empresa, ponto de ter tido aquele caso que sim. amplamente falado, do sim. empregado ter morrido dentro da loja e colocar em guarda-sol Isso. e ficar o povo passando em volta e trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Tipo, oi! Ou seja, não dá pra acreditar geralmente numa história dessa. Não dá, o empregador trata... Alguns empregadores tratam... uma petição dessa, você fala, não. Tá. Sim. Sabe, é tratar o empregado como mercadoria, né? Como algo descartável, uma verdadeira mercadoria. Não dá pra acreditar. Isso é ruim, porque alguns empregadores, até por ingenuidade, ele não sabe tratar o empregado como um colaborador, um parceiro, porque o lucro dele, o bom andamento do negócio dele, depende de um empregado feliz, que trabalha bem, que é bem remunerado. Só que aqui no país ninguém entende isso. Vai tratando como mercadoria, o empregado passa a ser um invisível dentro da empresa. Que chama pelo número. Que chama pelo número. Que chama pelo número. Então, isso realmente é bem complicado, viu? Aí teríamos que ter uma mudança cultural. Às vezes, não adianta ter uma legislação um pouco mais enérgica, mais firme, precisávamos ter aqui, de fato, uma mudança cultural, porque nós temos poucos ganhando muito, só almejando lucro, e muitos trabalhadores, tanto que o Brasil, eu estou falando da América do Sul, não estou comparando com a Europa, o brasileiro tem uma das rendas mais baixas, né, dos países da América do Sul. Mais baixo. O Paraguai, o salário mínimo é mais alto do que daqui? É mais alto. Né? E mais uma questão que geralmente, quando houver uma doença ocupacional, um trabalhador afastado por um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, é necessário que o RH do empregador tenha um controle maior sobre esse empregado. Tem um controle para saber se ele ainda está gozando benefício previdenciário, se teve alta, por que ele não voltou, ter o WhatsApp agora com a tecnologia, mandar correspondência para o empregador, porque não adianta depois vir no judiciário e falar, eu não sei se ele recebeu alta previdenciária ou não sei o que aconteceu, porque você acredita que a semana passada eu peguei uma demanda que a empregada, ela já estava há 8 anos afastada do trabalho, afastada por doença ocupacional, estava afastada, aí estava afastada com auxílio, aí virou aposentadoria por invalidez, ou seja, de fato, sem discussão. Aí depois de 8 anos, aposentadoria por invalidez, lembrando, só suspende o contrato, né? Então ninguém está falando de prescrição bienal ainda. Aí o preposto, era uma grande loja de departamento em São Paulo, ele confessou, falou assim, para falar a verdade, nós tivemos várias mudanças no RH e nós esquecemos dessa funcionária. Ou seja, 8 anos afastada. 8 anos afastada. Ela só estava pedindo fundo de garantia, porque o contrato dela ainda estava ativo, que ela estava aposentada por invalidez, ela queria o fundo de garantia, que ela falou, não, tá mal. E o preposto falou, não, de fato, nós emitimos CAT, só que tivemos várias mudanças, inclusive teve fusão dessa grande loja de departamento com outra, fusão, incorporação. Ela falou, nós esquecemos. Simplesmente isso, esquecemos. O próprio preposto. Aí tentaram fazer um acordo com um valor muito baixo, a advogada do reclamante não aceitou. Eu falei, doutora, aqui não tem muita coisa o que fazer, porque os senhores não negam a doença. Emitiram o CAT, ela recebeu auxílio doença acidentário, está aposentada por invalidez. Não há discussão se teve ou não teve doença, perícia. Não, ela está aposentada e há 8 anos. Aí o preposto ainda fala isso, nós esquecemos dessa senhora, porque faz muito tempo, 8 anos. Ela fala que a doutora, ela só queria o fundo de garantia mesmo, que ela falou, precisa do fundo de garantia para posteriormente levantar e tal. Aí não fizeram acordo, mas falou, a sentença aqui não tem o que fazer, tem que condenar o fundo de garantia mesmo. E o preposto falou isso, esqueceu. Por isso que é importante o RH ter esse acompanhamento,
que às vezes você vem na audiência, eu vejo que alguns empregadores estão de boa fé, falam, eu não sabia que ele tinha tido alta, eu não sabia se ele estava recorrendo, porque muitas vezes o empregado vai recorrer do benefício previdenciário, acidentário cessado, né? Houve a cessação, ao invés dele comunicar ao empregador e voltar para o trabalho, ele acaba recorrendo, né? Interpondo recurso lá na Previdência Administrativa, que geralmente o resultado não lhe favorece, geralmente é isso. Então é bom o RH ter esse controle maior, sabe? Tentar acompanhar mais esse trabalhador que está afastado por doença ou por acidente de trabalho, para evitar isso que acontece na justiça. Como eu falei, são processos altos, né? Você fica afastado por muito tempo, se é reconhecida a doença, tem dano moral, tem garantia de emprego, de repente tem pensão. É bom você sempre acompanhar esse trabalho para evitar dissabores lá por uma ação judicial futura. Mas essa questão é a primeira vez que eu tinha visto, um empregado, simplesmente o menino que veio lá, que também trabalhava no RH, falou, nós esquecemos. Esquecemos. Profissional, né? A gente tinha muita confissão na época de não ter o preposto profissional. Nossa, era delicioso. Agora tem vários caras mais preparados, né? Ah, sim. Até porque agora com a reforma trabalhista está expresso, né? O preposto não precisa ser empregado. Não, advogado, você vê fazendo audiência de um lado aqui, tá outra hora chamado para ser preposto lá, porque foi na hora do desespero. Meu, tem alguém para ser preposto aqui? Eu só participo dos grupos, né? Eu sei. O que eu percebo é que, às vezes, esse preposto que não trabalhou na empresa, nunca trabalhou, não comparece à empresa, eles estão sendo contratados pelos próprios escritórios de advocacia, remunerados pelo escritório de advocacia, e provavelmente leu a defesa, teve todo o seu contato ali com os advogados, falando contato de boa fé mesmo, não estou falando instruir ninguém, não, porque a gente sabe que é advogado mesmo, né? Então, de fato, para você ouvir preposto hoje, está bem desinteressante. Você começa a fazer as perguntas, basicamente é o preposto profissional, né? É o preposto contratado, ele já está preparado para as perguntas, tanto que ele sabe tudo. Você vai perguntando data, sabe data, ele não sabe a data do nascimento do filho dele, mas do processo ele sabe tudo. De cor. Ele vai falando de data, ele ganha para isso, ele decorou. Por isso que às vezes eu começo a fazer as perguntas do sentido inverso, né? Porque aí eles acabam, ou alguma pergunta que ele às vezes não está preparado. Seja diferente, né? Que seja diferente. Então, vou falar, são 8h16, né? Porque eu fico batendo papo. Eu falei para o doutor me cortar, às vezes, para a live não ficar tão longa. Eu quero falar um oi aqui para o doutor Marcos Scalércio, que também entrou. Opa, tá? Abração para ele. Aqui na cara dele para não esquecer de falar um oi para ele, que fez a minha primeira live foi com ele. Sua live está muito famosa. Eu sou muito grata, né? Por ele ter, no dia suave, eu falava, ai meu Deus do céu, como eu tô nervosa, E ele que me ensinava, falava, não sei o quê. Então, assim, eu sou muito grata ao Dr. Marcos e fico feliz dele estar aqui, inclusive, né? Aí o pessoal fazendo pergunta, gente, mas a gente vai ter que dar uma passada aqui, senão ele não vai continuar, não vai conseguir terminar aqui o assunto. Pode continuar, doutor. Vou continuando aqui. Como nós estamos falando de acidente de trabalho, doença ocupacional, geralmente quando ocorre morte, só lembrando que nesses casos de morte do empregado, a ação judicial ela não está limitada apenas ao ou pai, ou a mãe, ou filho, né? Todos aqueles que tinham um laço familiar muito próximo com esse empregado falecido, ele pode ingressar com ação, né? Ação em nome próprio, né? Pleiteando seu dano moral, seu dano material, às vezes pensão se é um filho menor, porque é um filho menor que dependia exclusivamente do pai que faleceu. Eu estou falando isso porque eu estou com uma ação para julgar, que era um vigilante que faleceu, né? Num assalto a banco, e entraram com ação, o problema é que foram com advogados diversos, virou uma salada, um advogado está com o pai, outro advogado está com a mãe, e outro advogado está com pai, mãe, a esposa, a esposa junto com o filho, isso, com o filho menor.
Então, eram 3 Teve uma ações que salada. foram distribuídas e a redação diferente. Aí eu tive que juntar todas, mas é permitido, né? Se às vezes o pai tem uma dor, a sua mãe tem outra, a mãe com o filho tem outra, então todos têm legitimidade para ingressar com a sua ação pedindo o seu dano moral e, dependendo do caso concreto, o menor ou aquele dependente economicamente, a pensão. A jurisprudência, a lei não limita apenas uma ação, 2 ações ou determinada pessoa mais próxima. Tantas, se forem 3 filhos de casamentos diferentes, 3 ações com filhos, tal. Sei que às vezes fica processualmente, fica mais complicado para você dirimir, que são advogados diferentes. Eu já marquei essa audiência, E pensando muitas em vários... vezes um advogado é civilista, o outro é É, previdenciário, e o outro não sei o quê, e é uma salada. Que olha, doutor chega Renato, reclamante para a mim, mas gente... o meu advogado previdenciário É, falou para não voltar para a empresa, para ficar esperando lá o retorno, a do decisão da minha recurso... aposentadoria. Você fala, meu, É, como, né? sabe? Tipo, E é engraçado, porque quando você está fazendo audiência, você percebe na hora que o advogado não é do ramo, não é do seu trabalho. sim, Porque não, muita eu gente, pego uma. Eu pego uma na hora, contestação, eu vejo. Nem sendo na juiz, eu hora, já vejo. Eu falo, "Ixi." na hora. Porque ainda se tem aquela falsa visão que a justiça do trabalho é fácil, se pode tudo, vamos tentar a advocacia lá, e É alguns uma das acabam mais entrando difíceis. extremamente cru. É muito complicado, porque o princípio da oralidade prevalece, você tem que se manifestar no momento, a audiência é muito mais longa que na justiça comum, e você também tem que participar, tem que verificar qual o seu ônus probatório, saber a pergunta que vai fazer, se vale a pena ouvir uma segunda testemunha ou não. Então é muito complexo, às vezes as razões finais são orais, você já tem que estar muito atento no que ocorreu na audiência, para elencar os pontos principais que você Exatamente. quer que chamar a atenção do magistrado. Então, pelo princípio da oralidade, que tudo o que acontece é na audiência, acho que a audiência é o principal ato processual aí da Sem reclamação dúvida. trabalhista, alguns pensam que é muito fácil. Alguns pensam, vamos lá, vou advogar, vou pegar uns casos trabalhistas, porque às vezes E eu faço ferra. acordo, ou porque é muito mais rápido. Não é. Aí, coitado ou seja, ou do empregado ou do empregador. Aí, mas isso fica nítido na hora, dependendo da pergunta, Sim. da forma que. Fica nítido, 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 Eu nítido. falo, advogado trabalhista, principalmente na audiência, porque assim, querendo não fazer petição, você chama um amigo, você pede uma ajuda, você faz aquilo. Mas Sim. a audiência, você tem que ser rápido. Se você não tiver aquela prática, você perde o time de tudo. Você perde o time de você falar de uma contradita, você perde o time de protestar, você perde todos os Ah, times tudo, tudo. e preclui tudo. Vai fazer o quê? Aí passou. Não, aí realmente passou. E não sei se tem mais perguntas, mas eu vou Não, continuando o que ainda eu. não. Eu vou É porque continuando ela o que já eu. tá a 1h22. A gente vai ter que marcar outra live para fazer essa dividida. Não, na verdade, eu sei que você está fazendo lives todo mês, e eu sei que terão outros, e já teve, que eu não, até para manter a novidade das próximas lives, dos próximos colegas, né? Em princípio, perceberam que eu não falei de limbo previdenciário, falei muito pouco de responsabilidade civil subjetiva, objetiva, que eu acredito, ou já teve, ou terão novas lives. Tentei me concentrar mais de fato em doença ocupacional, acidente de trabalho, até para que todos que estão aqui nos ouvindo continuem acompanhando as lives da doutora Renata, que são sempre muito enriquecedoras e trazem um conhecimento amplo para Obrigada. todos. Como eu falei, a gente está sempre aprendendo, né? Eu aprendo muito a live, me assistindo. Às vezes vem uma pergunta que eu nem imaginava, que eu nunca vi, embora não consiga responder na hora, mas eu fico refletindo depois. Mas como que é aquilo, como que é aquilo? Então você acaba aprendendo muito com as lives, com tudo, né? Acho que na vida você está sempre aprendendo sempre é muito bom você acrescer mais conhecimentos. Mas aqui a gente estava falando de acidente de trabalho, doença ocupacional, né, que divide entre doença profissional e doença do trabalho. Eu não vou entrar em mérito aqui de responsabilidade, só lembrando
aos senhores, que já que nós falamos de reforma trabalhista, geralmente um dos principais pedidos quando tem acidente de trabalho e doença ocupacional é o dano moral, né? O Supremo Tribunal Federal ele já iniciou aí o julgamento da ADI, que está decidindo aí pelo absurdo da tarifação do dano moral. O relator já deu o voto dele é o relator Gilmar Mendes, muito consciente, dizendo que aquilo apenas vamos dizer que é um critério... é verdade, que foi uma decisão surpresa até, né? Eu lembro. Isso. Todo mundo ficou surpreso. Foi suspenso o julgamento, mas o voto do relator ele já falou que aquilo é só um critério de orientação, né, do jogador. Sim. O jogador não precisa seguir aquela tarifação, que é uma tarifação absurda, né? Imagina, no mesmo acidente, como você mencionou, no mesmo acidente você tem um engenheiro empregado, as mesmas consequências, o mesmo ambiente inadequado, mas porque o engenheiro ganhava mais, vai ter uma indenização maior. Sim. Não, ou, no caso de morte, a dor da família mais estruturada é muito maior do que a dor daquela pessoa que... Isso, isso é aquilo que eu falei no início. As nossas indenizações já são muito baixas, né? Às vezes eu vejo eventos com morte, que é uma das... Você vê 50 mil reais, você fala, meu... 50 mil reais, 60 mil reais, é muito baixo. Imagina uma morte, se for um pai de família dentro de uma família carente, né, você desestrutura totalmente a família. Às vezes fica a esposa com 3, 4 filhos, que, como eu falei, o trabalhador brasileiro já ganha pouco, ainda você perde o pilar ali da família, aí vai ingressar com uma ação que vai demorar 5, 6 anos, até porque agora a gente sabe que o Supremo também aí alterou os critérios aí de correção e juros, né? Vai demorar 5, 6 anos para ganhar 50 mil reais. Mas foi um tiro no pé, né? Porque o ano que vem já tá dando uma Selic aí de 12%, né? Olha, vai ser gostosinho isso é verdade, daí, viu? Ó, o Supremo quis agradar o mercado, né? Ele foi trocar o IPCA aí pela tal da taxa Selic, e a taxa Selic na época do julgamento acho que estava 3%, né? Nós vamos virar o ano com 2 dígitos. Vamos virar o ano com 2 dígitos. Daqui a pouco a Selic está no patamar normal mesmo, que aqui é Brasil, né? Está no patamar normal de 13%, 14%. Aí, de fato... Vai ser uma delícia assistir isso de camarote. Não, sim. Porque não até era porque eu acredito... tema tratado na ação, né? Diga-se de passagem. Não. Lá a discussão era se era TR ou IPCA, né? E só que aí, enfim, inventaram o IPCA na fase pré-judicial e a partir da notificação, né, que é a fase judicial, Selic, a taxa Selic. Realmente é muito complicado. Mas é o Brasil, mas eu espero que mude. Eu acho que às vezes falta muita também, como nós falamos que os sindicatos estão enfraquecidos, de repente falta também algumas ações coletivas, pelo menos contra as grandes empresas, não pequeno, que isso não adianta. Não. As grandes empresas, ações coletivas talvez. Assim, eu tenho pena, eu advogo bem mais para reclamante, e quando eu vejo que o empregador é pequeno, eu falo, gente... tem coisa que você vai ganhar, mas você não vai ganhar. Você vai quebrar a cara, você não vai receber. Assim, parece que eu sou muito... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, essa advogada não tá querendo trabalhar no meu processo. Não é isso. A questão é que, assim, você quebra o cara. E olha, ninguém Renata, quer nada com isso, né? Renata, eu peguei um caso que era um balconista de padaria, que a padaria foi assaltada, ele levou um tiro. E ele não faleceu, só que ele chegou para a audiência de cadeira de roda. Então, é uma pessoa que, infelizmente, para o mercado de trabalho está totalmente descartado. Estava recebendo seus benefícios previdenciários e tal. Sabe aquelas padarias bem pequenininha, mais de bairro? Botequinho, tal. Né? Aí fica até difícil de decidir, de julgar, porque juridicamente essa pessoa merecia um valor muito alto, né? Porque ele vai viver na cadeira de rodas, ele estava trabalhando, e o empregador, pequeno empregador, então a defesa mais justa, mais honesta, não mentiu, falou mesmo, até porque não tinha como mentir, não tinha boletim de ocorrência, o ladrão preso, tal, não tinha o que fazer, só que aí começa a conversar, tentando acordo, aí o empregador trouxe os balancetes de quanto a padaria fatura, eu fico pensando, gente, mas aqui era um caso, se fosse qualquer um outro empregador, 400, 500 mil reais, acho que era o mínimo para uma pessoa que ficou paraplégica trabalhando. Só que como que você vai condenar 500 mil uma padaria que tem um faturamento de 15, 20 mil reais?
Você só vai colar sentença na É, parede. A única coisa que você vai vai fazer é... colar. Você Vai colar a não tem... E o cara sentença. vai fechar o local, porque não Vai adianta. fechar o trabalho. Então, às vezes, no Brasil também é muito E difícil, não né? é Que às nem por vezes. má fé, é porque não vai ter condição. Não, não é má fé. Então, às vezes, fica, sabe, difícil, viu, de decidir quando. É difícil que eu falo de arbitrar, né? Porque juridicamente você tem que condenar mesmo e sofreu um assalto, teve as suas sequelas, teve os seus problemas de saúde, mas para você arbitrar Mas você tem que olhar os o, dois lados, não é, tem tem jeito. que olhar os dois lados, não tem jeito. Não O tem jeito. doutor Conrado tá perguntando aqui. Doutor Conrado, o doutor deve conhecer, porque, né? Doutor Conrado é da minha época, de ficar fazendo audiência, 350 milhões de audiências por dia. Ele, é possível acumular a reintegração com o pensionamento vitalício? Reintegração com pensamento, sim, porque de repente o empregado, vamos dizer que ele sofreu uma incapacidade parcial. Ele sofreu uma incapacidade parcial e diante dessa incapacidade parcial, ele ficou inabilitado por uma determinada atividade. Apenas uma determinada atividade, que poderia ser a dele. De repente, o empregador ele vai ter que indenizar, porque ele teve um prejuízo, ele ficou incapacitado para aquela atividade. De repente, ele exercia determinada função, mas a empresa vai reintegrá-lo para exercer uma função condizente ou coerente com a atual situação física dele. Mas vai ter que pagar a pensão, porque ele sofreu um prejuízo trabalhando, teve a sua incapacidade parcial. Então, é sim possível você receber a pensão mensal, receber auxílio acidente e receber salário. É sim possível. Aí, ó. Embora que é Resposta mais boa. difícil de... Porque é uma embora que pergunta que realmente, tipo, eu teria que parar para pensar. porque Não. de repente ele sofreu, vamos dizer, é uma fábrica grande, ele recebeu ele tem uma incapacidade parcial, ou seja, ele ainda pode trabalhar, mas ele não pode trabalhar para exercer a máquina A. Mas para trabalhar na máquina B, que é uma máquina mais simples e está coerente com a atividade dele, com o estado de saúde dele, então ele é reintegrado, trabalha na máquina B, mas vai ter que pagar a pensão mensal, porque ele teve um prejuízo, ele teve uma incapacidade ainda que parcial, né? Teve uma incapacidade parcial. Seu... Bom, ai, desculpa. Eu não Mais deixei alguma pergunta? carregando meu celular. Aqui acabaram as perguntas. Não, perfeito. Gente, eu agradeço demais a presença de todos. Tá? O doutor Fábio, né, tem família. Tem que cuidar da família dele. Inclusive, estou tentando convencer a sua esposa a participar de uma live especial de final de ano, de reflexão de final de Opa, ano comigo. E eu tô lá, ó, falando, trabalhando na cabecinha dela. E para a gente dividir experiências, né? sim, Porque nesses últimos 2 anos que foram tão difíceis de home office, né? Todas as consequências que trouxeram nossa, aí para bem, seres humanos, a gente falando como ser humano e não como mais como um advogado. Então, quem vai ministrar vai ser uma psicóloga, vai ser muito legal. E vai ser a live de reflexão para todo mundo pensar no final do ano sobre as consequências, né? Que trouxeram esse lockdown, distanciamento social, os problemas de casa, de você estar todo mundo trabalhando em casa, é filho passando, cachorro correndo, e você não conseguir trabalhar do jeito que você deveria trabalhar, e aquilo te causar um descontentamento absurdo. Enfim, realmente assim, todo mundo sofreu isso. Não foi um ou outro, né? E eu tô convencendo ela, eu vou chegar lá. Nossa, tem gente entrando até agora, tentou porque falar, vou tentar pegar o final. Eu agradeço e vou pedir para vocês assistirem depois gravada, que vai ficar aqui, o doutor me autoriza, né? claro, está autorizado. Aí aí vai ficar aqui gravado para todo mundo assistir. Eu agradeço, doutor, assim, de coração, que me recebeu tão bem e aceitou esse convite
sem nenhuma delonga, só a data que estava um pouco complicada, mas aí a gente conseguiu se ajeitar e eu sou eternamente grata. É isso. Não, que é isso. Com certeza, todo mundo que está aqui, pelas explicações, por tudo. Não, eu que agradeço o convite. Apenas finalizando o agradecimento, que você falou de home office, o empregador tomar cuidado aí que pode ser reconhecida doença ocupacional, né, do home office, viu? Tomar cuidado aí com o mobiliário que o empregado utiliza, se o mobiliário foi fornecido pelo empregador, se é do empregado. Teve uma live que eu assisti, ou que participaram da minha, que falaram de um novo termo, que é o home closet. Que a pessoa trabalhava dentro do armário, né? Porque a pessoa trabalha num lugar tão pequeno e ele, assim, o empregador não fornece nada e as pessoas moram em casinhas e para ter o silêncio entra dentro de um armário, de um quartinho que só cabe ele, a mesinha, o computador. E eu acho, o termo era ligado com closet, sabe? Você fala, que coisa louca! É um absurdo, né? Mas aí o empregador, o RH de empresas aí, cuidado aí, verifica o mobiliário, o ambiente de trabalho, se é fornecido pelo empregador ou não, porque ele pode ser responsabilizado sim. E finalizando, eu que só tenho que agradecer o convite nesse bate-papo e a paciência aí das pessoas nos assistindo até agora. Recomendem a live, assistam a gravação, recomendem aos colegas. Eu só tenho que agradecer o convite. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente bate mais um papo sobre outro tema. Aí eu que agradeço. Opa! Ano que vem tá por aí. Não se preocupe que eu sei bater na portinha. Eu sou a maior comidona que existe. Então tá bom, gente. Obrigada. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite. Sou eternamente grata. Que isso. Aqui, Estamos sempre... A Guilhermina tá falando aqui que ela... Obrigada, doutora Renata, pelo convite, por sempre lembrar de mim, né? Porque ela tá com o pai com um problema, ela não conseguiu assistir, ela vai assistir a gravação. Aí ela falou, sou admiradora do doutor Fábio como juiz, como professor, e ainda não tive a oportunidade, de assistir aqui essa live. Conrado mandando beijo, Ângela, que é uma grande amiga minha e tem ação na Justiça do Trabalho também, todo mundo parabenizando. A Lindóia, que é minha tia, mas que tem um negócio, né? Vou até fazer uma propaganda, ela é dona do Café Jornal. Então vão no restaurante da minha tia, porque o restaurante sofreu com a pandemia. Opa, e lá isso a sim. comida é sensacional. Então, e para ela também é ótimo, porque ela leva isso para o trabalho dela, né? Por isso que eu falo, para o empregador também é legal isso tudo, né? O doutor Geraldo também agradecendo o doutor aqui, falando como sempre esclarecedor, né? Todo mundo segue o seu trabalho, lê os seus livros e, enfim, todo mundo te admira lá na Justiça. Ah, que bom. Eu que agradeço as palavras de todos. Eu faço parte do outro bastidor. Você faz parte de um bastidor, eu faço parte do outro. Um dia a gente tem que marcar assim, um encontro de causos que os juízes veem, né? Tem bastante, porque, olha, viu? Que olha que coisa! Olha, tem bastante, viu? Tem coisas que ninguém acredita, mas olha, bastante. Bastante mesmo. Bastante. De confessionário e de audiência, sala de audiência, sai de tudo. Sai de tudo. De tudo. Principalmente quando vem casal litigar, aí que sai de tudo. Nossa Senhora, é a morte. Mas faz parte, não? Faz parte. Então, gente, sempre para mim é difícil desligar. Eu já estou desligando faz 15 minutos. Mas o papo foi muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, doutor Fábio, novamente. Nunca vou deixar de agradecer. Um beijo na sua esposa, um beijo no seu filho. E vai cuidar deles, que agora é um momento familiar, né? Vamos, chega de trabalhar. Perfeito, gente. Chega. Até mais, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.